Vamos orar, eu quero orar para iniciar e aí eu vou começar a ministrar. Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado, Deus, por essa tarde, por esse tempo aqui, Pai, por essa plataforma aqui, onde nós podemos comunicar a sua revelação, a sua mensagem, os teus mistérios. Eu oro agora, Deus, que o Espírito da profecia venha sobre nós, venha sobre mim. Eu oro, Pai, que o Espírito Santo, o Espírito do Eterno esteja sobre mim, sobre cada pessoa, que venha sobre cada pessoa que estará recebendo essa palavra, essa ministração. Porque eu peço, Deus, que o Senhor abra o Espírito, abra os olhos do coração. Pai, os olhos do interior de cada pessoa que receberá essa mensagem. Que esse entendimento não venha somente, Pai, para trazer algo na mente, mas que em nome de Jesus, esse ensinamento opere no Espírito, opere no coração e traz sobre nós, Deus, a mudança, a transformação, Pai, a revelação que nós precisamos, Pai. Pai, que a nossa vida seja afetada por essa palavra, por essa verdade, por essa ministração, Pai. Eu te peço, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, acho que umas 2 semanas atrás, 3, quem sabe, eu ministrei. Acho que 3 semanas atrás eu ministrei a respeito dos tribunais celestiais. E eu vou continuar hoje. Nesse primeiro momento, né, até o vídeo está lá no meu YouTube, no meu canal, eu falei a respeito da palavra mishpat, né, uma palavra no hebraico. Essa palavra mishpat, você encontra ela em Eclesiastes 8:5, quando diz que o sábio discernirá o tempo e o modo. A palavra modo é mishpat. E essa palavra, Shalom Eide, seja bem-vinda. Essa palavra mishpat, que é modo, traduzida por modo ali, ela significa julgamento, ou justiça, ou ordenança. E aí eu expliquei que o modo com que as coisas funcionam no reino de Deus, elas estão alinhadas com a justiça de Deus e com um lugar celestial, um lugar espiritual, que nós chamamos de os tribunais do céu, ou as cortes celestiais. E essa mesma palavra, por exemplo, ela aparece em Isaías 54, quando a palavra diz: nenhuma arma forjada prevalecerá contra você. Na corte, você refutará toda a acusação. Os servos de Adonai herdarão tudo isso, a recompensa de sua retidão procederá de mim. Nesse versículo, Isaías 54, eu li parte do 16 e o 17. Nesse versículo, a palavra na corte, ou seja, nesse lugar de justiça, nas cortes espirituais, nas cortes, também é a palavra mishpat. Então nós entendemos que, um abraço para o meu amigo William, aí, tá, acho que na Inglaterra, né, William? Seja bem-vindo aí, meu amigo. Nós entendemos que o modo de Deus operar está ligado com os procedimentos de justiça, com os procedimentos legais, ou com aquilo que é decidido nas cortes celestiais. Deus estabeleceu esse funcionamento
Assim como na Terra existem tribunais, existem instâncias, o nosso Deus, ele estabeleceu no mundo espiritual um tribunal. E graça e paz, irmão Eduardo. Shalom, Deus abençoe. O Eduardo também já esteve lá na Inglaterra aí, ó. O William da Inglaterra, Eduardo tem uma conexão com a Inglaterra aí, hein, hoje. Glória a Deus. Shalom, apóstola Gertrudes, lá de Santa Catarina. Graça e paz, seja bem-vinda. O modo, então, de Deus está conectado com os tribunais celestiais. E na live anterior, eu comecei a falar como acessar esse ambiente, esse local da justiça de Deus que nós chamamos de os tribunais celestiais. Então, a continuação. Hoje eu quero falar, irmãos, a respeito das coisas que falam a nosso respeito nos tribunais celestiais. Ou nós poderíamos dizer, quais são as vozes que falam diante do trono de Deus? Ok? Existem vozes, existem coisas que falam a nosso respeito, ou a nosso favor, ou contra nós nos tribunais, diante do trono do justo juiz. E isso é muito importante entender, irmãos. Assim como na terra, quando você assiste a um tribunal, creio que muitos já assistiram na televisão, né? Eu já assisti pessoalmente um julgamento. Quando você assiste a um tribunal, você vai ver que existem várias vozes. Existe a voz do advogado. Existe a voz das testemunhas. Existe a voz das provas. E cada um, ou dessas pessoas, ou desses elementos, vai falar a respeito da pessoa que está sendo julgada, ou a favor, ou contra. Shalom, Elsbeth. Chegou aí também, seja bem-vinda. Ou seja, existe no mundo espiritual coisas que falam a nosso respeito nos tribunais do céu. E eu quero falar a respeito de algumas dessas coisas hoje. Hoje eu vou falar de 4 coisas, ok? Primeira delas, Tzedaká. Tzedaká, Shalom Felipe, seja bem-vindo. Essa palavra Tzedaká, ela significa, ela está ligada à palavra justiça, ok? Mas Tzedaká seria mais apropriadamente o ato de fazer justiça, ou atos de justiça, né? Até o Senhor, na revelação que vem para João no Apocalipse, né? É falado para ele que a noiva, ela se adornou. A noiva do cordeiro, ela se adornou de linho fino. E o linho fino são os atos de justiça dos santos. Ok? Então, uma das coisas que vão falar a nosso respeito nos tribunais celestiais, a
primeira delas que eu estou falando, né? Eu vou falar 4 coisas hoje. A primeira delas, Tzedakah, ou os nossos atos de justiça, eles falam a nosso respeito nos tribunais celestiais. Eu quero ler com vocês Provérbios. Olha só que texto interessante. 2 textos aqui, ó. Provérbios 22. O versículo 22 e 23 diz assim. Olha só, não desampare, ou na verdade não explore os desamparados. Shalom, Pastor Luiz, seja bem-vindo. Não explore os desamparados por estarem desamparados, nem esmague o pobre no tribunal, porque Adonai pleiteará a causa deles e despojará aqueles que os despojaram. Uma outra versão diz assim que o Senhor será o advogado deles. Ou seja, se você explorar o pobre, se você esmagar no tribunal o pobre, o texto de Provérbios diz que o Senhor se levantará como advogado em favor dos pobres e contra você. Isso está também em Êxodo. Eu acho interessante porque a mesma referência é Êxodo 22, 22 e 23. Aqui é Provérbios 22, 22 e 23. Então olha só em Êxodo. O que diz? Seja bem-vindo, irmão Milton. Êxodo 22. O verso 22 diz assim, ó. Você não deve tratar mal a viúva, nem o órfão. Olha só o 23. Ou a continuação. Se você os tratar mal, do modo que for, e eles clamarem a mim, o Senhor falando, né? E eles clamarem a mim, com certeza eu lhes ouvirei o clamor. Olha só que interessante, irmãos. Aqui está dizendo que se você tratar mal a viúva ou o órfão, e eles orarem ao Senhor, e eles clamarem a Deus, o Senhor diz, eu vou ouvi-los. E isso será contra vocês. Existe um outro versículo em Provérbios 11, 26 que diz assim que o povo amaldiçoa aquele que retém o trigo, mas a bênção cairá sobre aquele que o vende. Isso fala sobre o quê? Isso revela, irmãos, o poder da voz das pessoas nos tribunais celestiais. Ou seja, se nós ajudamos o pobre, se nós abençoamos a viúva, se nós abençoamos o órfão, a voz deles será a nosso favor. Quando eles falarem bem a nosso respeito, isso subirá nos tribunais celestiais, ok? Entende? Ou, se eles orarem em nosso favor, o Senhor nos abençoará. A bênção cairá sobre nós. Porém, se nós maltratarmos o pobre, o órfão ou a viúva, a reclamação deles, a maldição deles, a voz deles pode falar a nosso respeito contra nós nos tribunais celestiais, ok? E o texto de Êxodo 22 diz que se eles clamarem ao Senhor, o Senhor ouvirá. Se eles clamarem ao Senhor, o Senhor ouvirá e será contra nós.
Então, a primeira voz, irmãos, que fala sobre nós nos tribunais celestiais, Tzedaká, ou justiça. As nossas, quando nós ajudamos alguém, quando nós abençoamos uma pessoa, quando nós realizamos Tzedaká, né, ou justiça. Jesus falou, pratique a sua justiça de forma sigilosa, né, ou secreta, que a sua mão direita não sabe o que fez a esquerda, porque o teu Pai te recompensará. Então, a primeira voz, justiça. As nossas justiças falam a nosso respeito nos tribunais, nas cortes celestiais, ok? A segunda coisa que eu vou entrar é conectado com a primeira, misericórdia, ok? Mas antes eu só quero citar Daniel, que Daniel falou para Nabucodonosor. Em Daniel 4, você vai ver que Daniel fala para Nabucodonosor, vai vir um juízo. Deus mostrou no sonho um juízo. Vai vir contra você. E aí ele diz para Nabucodonosor, eu te exorto a se desconectar, em outras palavras, a se desconectar dos teus pecados e praticar justiça. E aí depois ele fala, quem sabe se prolongue um pouco mais o tempo da tua prosperidade. Mas eu quero ler um versículo aqui antes de entrar na misericórdia. Em Atos 10, verso 4. Atos 10, 4 diz assim, olha só, irmãos. Que palavra forte, né? Aqui é quando Cornélio é visitado por um anjo. E o anjo fala para Cornélio o seguinte. O versículo diz assim, ó, Cornélio olhou para o anjo atemorizado. Que é isso, Senhor? Ele perguntou. E aí o anjo disse, suas orações, respondeu o anjo, e seus atos de caridade chegaram à presença de Deus, de modo que ele o tem em mente, ou aqui em uma outra versão fala subiram como um memorial. Então, irmãos, o anjo apareceu para Cornélio e o anjo disse o seguinte, Cornélio, as suas orações, e repare que Cornélio, ele não era nem cristão. Ele ainda não era cristão. Pedro vai lá, prega para ele se converte, eles recebem o Espírito Santo. Mas aqui, Cornélio não era nem cristão. E mesmo assim, o anjo apareceu para ele e o anjo falou, Cornélio, as suas orações... Shalom, pastor Marlex, shalom a todos que entraram aí. Hoje à noite eu vou estar fazendo uma live às 11 da noite no canal do pastor Marlex, meu amigo, pastor da igreja Luzeiros, lá na cidade de Petrópolis. Né, Marlex? Hoje à noite, 11 da noite, eu e Marlex estaremos realizando uma live a respeito de um outro tema, a respeito de uma igreja profética, ok? Então, se você não segue, segue lá o Marlex. Segue o pastor Marlex, porque às 11 da noite vai anunciar lá que nós estaremos, né? Por volta das 11 horas nós estaremos ao vivo ali. Irmãos, o texto aqui de Atos 10, 4 fala então, olha só que as orações de Cornélio estavam subindo ao céu, e não só as orações. E ele não era um homem nem cristão. As orações dele estavam subindo ao céu. E os atos de caridade que ele realizava estavam subindo ao céu. Ou seja, irmãos, essas orações e esses atos de caridade, ele ajudava pessoas, estavam subindo ao Senhor
como um memorial em favor de Cornélio. E isso pesou na balança quando o Senhor decidiu enviar esse anjo. Ok? Então, a primeira coisa que fala a nosso respeito nos tribunais celestiais, que eu citei, Tzedaká, justiça. E a segunda coisa que está muito conectada é a misericórdia. Misericórdia. Em Mateus 5,7, Jesus falou que os bem-aventurados, os misericordiosos, porque herdarão misericórdia, certo? Bem-aventurado vocês, os misericordiosos, porque vocês herdarão misericórdia. Irmãos, nós precisamos deixar Deus gerar em nós um coração misericordioso, porque nós mesmos precisaremos de tanta misericórdia quanto for possível sobre as nossas próprias vidas, ok? Porque, de acordo com a medida que você medir, você será medido. De acordo com o julgamento com o qual você julgar, você será julgado. Então, quando você deixa Deus criar em você um coração misericordioso, você automaticamente está recebendo misericórdia. E como precisamos da misericórdia de Deus. Em Tiago, capítulo 2, verso 13, diz assim: porque o juízo será sem misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Entretanto, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, irmãos. Que incrível. A palavra de Deus diz em Tiago que o juízo será sem misericórdia para quem não exerceu misericórdia. Isso me lembra aquela parábola daquele homem que tinha uma grande dívida. E ele tinha uma dívida impagável. E quando ele foi conversar, né, com o seu senhor, a quem ele devia, ou era com o rei da região, mas ele foi conversar com essa pessoa na parábola, ele não tinha como pagar a dívida. Mas a parábola diz que aquele senhor se compadeceu dele e perdoou aquela dívida que era como se fosse uma dívida milionária. Ou seja, aquele senhor teve misericórdia. Porém, aquele homem saiu daquela reunião e, encontrando uma outra pessoa que devia para ele cobrou a dívida. E era uma dívida pequena. E ele diz, você vai pagar o que me deve. E começou a pressionar e cobrar aquele devedor de uma dívida pequena. Quando os homens viram isso, levaram isso até o Senhor. E o Senhor então mandou prender, né? E ele disse algo assim, olha, eu perdoei a sua dívida. Por que você não exerceu misericórdia com o seu semelhante, assim como eu exerci misericórdia com você? E pelo fato daquele homem não ter sido misericordioso, ele foi punido, porque o juízo é sem misericórdia para quem não exerce misericórdia. Tiago 2,13. Porém, quando você é misericordioso, você receberá misericórdia, porque o nosso Deus, mesmo que sendo um justo juiz, ele é misericordioso. E ele diz,
Se vocês perdoarem os homens as ofensas, vocês também serão perdoados. Ok? Porém, se vocês não perdoarem, ou seja, se vocês não forem misericordiosos, vocês não serão perdoados. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, ou primeira voz que fala a nosso respeito nos tribunais, nas cortes celestiais, Tzedakah, justiça. Segunda coisa, a misericórdia. Ok? Vocês estão entendendo aí? Podem comentar, pessoal. Comentem aí. Vocês estão muito quietos. Eu vou pegar mais café aqui. Glória a Deus. Vamos lá. Terceira coisa, então. Todos esses pontos, irmãos, são muito importantes, ok? São muito importantes. Justiça, misericórdia. Inclusive, o Senhor falou através do profeta: misericórdia eu quero e não sacrifícios. Ou seja, não te adianta muito se encher de ritos religiosos se você não é uma pessoa misericordiosa. Ok? O profeta também falou, né? O Senhor, através do profeta, disse: é isso que o Senhor quer de você, que você viva humildemente diante do seu Deus, exerça bondade, justiça, misericórdia. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, justiça. Segunda coisa, misericórdia. E a terceira coisa que eu quero citar nessa live, ou nesse vídeo, líderes espirituais. Entende, irmãos? Nós estamos falando, para quem entrou agora há pouco, a respeito daquilo que fala a nosso respeito nos tribunais do céu, nos tribunais celestiais. A terceira coisa que eu estou trabalhando aqui, depois você pode assistir, eu vou deixar no YouTube esse estudo. A terceira coisa são os líderes. É a voz dos líderes espirituais, aqueles que são líderes espirituais na sua vida. Abra comigo em Hebreus, né, se você estiver acompanhando com a Bíblia, abra em Hebreus 13. Vai falar assim, ó, Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Vou ler de novo. Olha só, Hebreus 13, 17 diz assim: obedecei a vossos pastores, ou guias espirituais, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Preste atenção, irmãos. Esse é um princípio muito importante, um princípio muito poderoso. Não subestime o poder de uma autoridade espiritual, constituída por Deus, claro. Não subestime a autoridade, o poder de uma autoridade espiritual constituída por Deus. Se você se colocou debaixo de uma liderança, se você está sendo pastoreado, coberto, né, guiado espiritualmente por um líder espiritual que o Senhor estabeleceu,
a voz deles, ou a teu favor, ou até infelizmente, porque não deveria ser assim, mas ou até contra você, é muito sério isso, ok? É sério. Porque essas pessoas, elas têm autoridade diante do céu, diante de Deus, a respeito das nossas vidas. É claro que aqui entra um tema delicado, né? Porque eu não quero entrar na parte negativa disso, eu quero entrar na parte positiva disso. Porque Deus estabelece autoridades para serem bênçãos, para abençoarem, né? Paulo fala sobre isso. Para não amaldiçoar, mas abençoar. Então, uma autoridade espiritual, ela é colocada para nos ajudar, nos fortalecer, nos encorajar, nos guiar, né? Para interceder a nosso favor, ok? E a voz deles no mundo espiritual fala muito a nosso respeito, a nosso favor. Então, nos tribunais do céu, a voz do teu líder fala muito forte. Por isso o texto está dizendo assim, ó, obedeça, sejam submissos, ou seja, sejam pessoas fáceis, sejam pessoas simples de lidarem, sejam pessoas humildes para lidarem, porque assim eles vão poder pastorear vocês com alegria e não com gemido, entende? E aqui está o detalhe, quando você é uma bênção para o seu líder, quando você é uma pessoa mansa, humilde, uma pessoa que tem um coração submisso, isso facilita para que o teu líder exerça o ministério dele com alegria. E isso vai resultar naturalmente em intercessões a teu favor, com mais intensidade. Entende o que eu estou dizendo? O testemunho do seu líder a seu respeito será mais positivo perante os tribunais do céu. Agora, se você for uma pessoa difícil de lidar, se você for uma pessoa rebelde, se você for uma pessoa que se opõe à autoridade, esse líder, ele vai exercer o pastoreio dele, a liderança dele com gemido, com dificuldade, com dor. E isso não vai ser útil para você. É o que o texto está falando. Amém? Então, irmãos, uma chave aqui. Honre aqueles que o Senhor constituiu como autoridade. É claro que eu não estou falando sobre uma postura cega, não é isso, mas uma honra. Honre, respeite aqueles que o Senhor estabeleceu na sua vida como pastor, como guia, como governo espiritual na sua vida, ok? Pessoal, eu vou para o quarto ponto e último, né? Para quem entrou depois, então eu estou falando a respeito das coisas que falam ao nosso respeito nos tribunais celestiais. A primeira delas, a Tzedaká, ou atos de justiça. Shalom para minha amada Bruna que entrou aí. Deus te abençoe, meu amor. A primeira coisa, então, a primeira voz, ou a primeira coisa que fala ao nosso favor nos tribunais celestiais, Tzedaká, a justiça, os atos de justiça dos santos, ok? Segunda coisa, a misericórdia.
Porque aquele que for misericordioso receberá do tribunal misericórdia. Um coração misericordioso. Terceira coisa que fala ao nosso respeito nos tribunais celestiais: a voz dos nossos líderes constituídos por Deus no mundo espiritual. Ok? Essa voz, a voz daqueles que têm autoridade espiritual a nosso respeito, a respeito da nossa vida, é uma voz muito forte. Ela é ouvida nas cortes celestiais. E por fim, então, irmãos, antes de nós orarmos, eu vou entrar no quarto elemento aqui, na quarta coisa. O intercessor. O intercessor. E para falar do intercessor, eu quero ler um texto que está em Jó 33. Só não sei qual versão que eu uso aqui. Peraí. Jó 33. O verso 23 em diante. Diz assim, olha só. Jó 33, 23. Se há para ele um anjo, um mediador, um entre 1000, que possa testemunhar da retidão do homem, então Deus é gracioso para com ele e diz: liberte-o de descer a cova. Eu encontrei um resgate. Verso 25. Sua carne torna-se mais renovada do que a de uma criança. E ele retorna aos dias de sua juventude. Aleluia. Irmãos, que texto incrível, tremendo aqui em Jó. Jó 33 diz o seguinte, que uma pessoa que está prestes a ir para a cova, a vida dessa pessoa está destruída, está prestes a acabar. O texto diz que se for encontrado aqui diz um anjo, mas esse um anjo, né, um mediador, pode ser entendido no sentido assim, se tiver alguém para intervir ali. Se entre 1000, um for encontrado para intervir em favor dessa pessoa, o intercessor. Primeiro, Jesus é o intercessor. Quando ele morre na cruz e entrega a sua vida, ele fez isso em intercessão a nosso favor, ok? O sangue de Jesus intercede por nós nos tribunais celestiais. Mas eu estou falando agora sobre o intercessor, um irmão. Se existir uma pessoa em muita dificuldade e for encontrado um intercessor, se for encontrado uma pessoa que interceda, ou, como o texto diz, que testemunhe, olha a figura da testemunha aqui. Se for encontrado uma pessoa que testemunhe a favor da retidão dessa pessoa, o texto diz: então Deus é gracioso para com ele e diz: liberte-o de descer a cova. Eu encontrei um resgate. E aí o texto mostra um processo de restauração da vida dessa pessoa. Por quê? Porque houve alguém que testemunhou nos tribunais celestiais. Houve uma testemunha. Porque, preste atenção, irmão, quando você está sendo julgado num tribunal, você não pode testemunhar em causa própria. Por isso a importância da figura do advogado. Mas uma voz que é muito importante no tribunal é a voz de uma testemunha.
de alguém que fale em seu favor diante de Deus, que ore em seu favor. A voz de um intercessor, ela é poderosa nos tribunais celestiais. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia, aleluia. Aqui vem a gente entende a importância de nós sermos intercessores, ok? Isso é muito poderoso. Eu creio que muitos aqui vão começar a encarar a intercessão de outra forma. Não apenas como vou orar por você, isso é poderoso. Mas eu creio que vai vir uma consciência sobre alguns de que você estará sendo uma testemunha a favor de pessoas. Eu tenho tido experiências com isso nos últimos meses, né? Eu e minha esposa. O Senhor tem nos levado a esse ambiente dos tribunais do céu em favor de algumas pessoas. Uma pessoa em específico, eu fui na casa dela e a família dela toda estava reunida. E nós adentramos nos tribunais, nas cortes celestiais em favor da vida dela. E o Senhor pedia para mim ser uma testemunha. Eu conheço ela, conheço o testemunho de vida dessa pessoa. E eu fui uma testemunha diante do Senhor da justiça, da vida de retidão dessa irmã, diante do marido dela e diante dos filhos dela. E nós então a intercedemos pela vida dela, numa situação muito delicada. Ok? Isso é poderoso, irmãos. Isso é poderoso. Glória a Deus, irmãos. Hoje, então, eu falei de 4 coisas que falam a nosso respeito nos tribunais celestiais: justiça, tzedakah, misericórdia, a voz dos nossos líderes espirituais, terceira coisa, e a voz dos nossos intercessores. Ok? E eu quero, já são 2h50. Eu quero, ir até as 3 horas no máximo. E quero orar então pelas nossas vidas, irmãos. Amém? Vamos orar? Eu quero orar para que venha entendimento sobre a sua vida a respeito das cortes celestiais. Que venha o espírito de temor do Senhor sobre a sua vida. Porque o espírito de temor do Senhor tem muito a ver com o ambiente dos tribunais celestiais. Esse é um lugar sério, aonde se assenta o justo juiz, governa sobre os tribunais. E o justo juiz não será partidário. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Equidade significa ele não é nem por um nem por outro. Mesmo que ele te ame, ele não é nem por um nem por outro. Ele é pela justiça. O nosso Deus não se demoverá da sua justiça. Por isso, o temor do Senhor, o temor no nosso coração é o princípio para nós lidarmos nas esferas dos tribunais celestiais. Precisamos nos apresentar com temor. Precisamos viver a nossa vida com temor. Para que a nossa vida seja agradável e tudo isso que eu citei fale ao nosso favor nos tribunais celestiais. É claro que, para finalizar, antes de orar, a voz principal, a maior voz, é a do advogado, Jesus.
que ofereceu a maior justiça em nosso favor, que foi a sua própria vida. Ele morreu por nós na cruz e o sangue dele fala a nosso favor, se estivermos cobertos com esse sangue. Se estivermos redimidos por esse sangue vai falar a nosso favor. Se estivermos nessa posição, aí sim nós somos a justiça de Deus, ok? Irmãos, vamos orar então. Pai, muito obrigado, Deus, por cada pessoa, por cada irmão que esteve na live, que está aqui presente agora. Aleluia. Eu quero orar, Deus, que caia sobre eles o espírito de temor do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que cada um dos teus filhos e filhas sejam levados ao temor de Deus. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Espírito de temor venha sobre cada um de nós. Queremos respeitar o Senhor, Deus. Nós reconhecemos que contigo está o perdão. Por isso te tememos, diz o Salmo. Contigo está o perdão, por isso te tememos. Pai, contigo está o perdão, por isso te tememos. Eu quero orar, Pai, por misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Nos perdoe por todos os atos de injustiça. Tudo que nós cometemos contra o próximo. Tudo que nós cometemos contra o semelhante, Pai. Que foi um ato de injustiça, onde defraudamos, onde machucamos, onde destruímos o nosso semelhante, Pai. Eu quero te pedir o perdão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Abba, Pai, e nos lave com o sangue de Jesus Cristo. Nós oramos que sejamos abundantes em justiça, Senhor. Que a nossa vida glorifique a Deus. Que sejamos bons para os pobres. Inclusive foi isso que falaram para Paulo. Não se esqueça dos pobres. Foi uma das únicas instruções que deram para Paulo. Não se esqueça dos pobres. E Paulo disse, o que me esforcei para fazê-lo. Deus, nos perdoe por todo desprezo para com o próximo, com o pobre, com a viúva e com o órfão. Nos perdoe em nome de Jesus. Pai, eu peço que nós possamos ter um coração misericordioso. Tira de nós o julgamento carnal, o julgamento crítico. E nos dê um espírito de generosidade, Pai. Nós também oramos contra toda rebeldia, Pai, do nosso coração, que seja arrancada. Em relação aos líderes espirituais que o Senhor estabeleceu. Nós oramos que toda raiz de rebeldia, toda raiz de desonra que está na alma seja tirada de nós. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Que nós possamos ser aqueles que causam alegria nos pais, alegria nos pastores, alegria aonde estivermos, na empresa, na escola, que sejamos aqueles que são que tenham uma atitude de dignidade, Pai, para com os líderes. E eu oro também, Pai, que o Senhor nos conceda intercessores, pessoas que vão interceder a nosso favor. E também que sejamos, Deus, intercessores pela vida dos outros. Eu te peço, Deus. Pai, eu abençoo cada pessoa, abençoe cada um dos teus filhos que se conectaram nessa live, Pai.
Abençoe Eduardo, abençoe Simone, abençoe a Ive, Pai, em nome de Jesus. Eusbete, Senhor, abençoe, Pai, Rosângela, a Bruna, o Bruno, Janviana, Pai, Marlex, cada pessoa, Pai, cada um, Tiago, Pauline, Milton, Pai, vai abençoando. Derrame da sua graça, derrame do seu favor e abre o entendimento de cada um. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. É isso. Valeu, pessoal. Essa é a live de hoje. Segunda-feira que vem, provavelmente, né, com a graça de Deus, eu estarei novamente aqui, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus. A paz.